Tem a prece algum efeito? Isto é, não há dúvida, uma pergunta provocatória. É ou não é? E eu vou tentar responder se tem ou se não tem. Será, de algum jeito, a minha pesquisa, a minha opinião. Agora eu pergunto a vossa: tem ou não tem? Eu queria mais convicção. Tem, sim, senhora. Porque no slide seguinte, vocês vejam, se uma criança em prece consegue influenciar um irracional, porque vocês vejam que não é só a posição das patas, está de olhos fechados. Ora, quando isto é possível, como é que nós não vamos ter fé, não vamos ter esperança, não vamos ter confiança na nossa capacidade de orar? Aqui vemos outra criança, com o seu semblante tranquilo, calmo, porquanto é assim mesmo que nós devemos orar. Na grande aflição, no grande desânimo, nós quase não temos alento para elevar o nosso pensamento a Deus. Então façamo-lo, embora em circunstâncias que possam ser difíceis, tentemos em primeiro lugar arranjar alguma tranquilidade para podermos elevar o nosso pensamento a Deus. A oração é considerada importante por nos permitir ficar em sintonia. Em sintonia com quem? Com os nossos protetores espirituais. Qual é o maior de todos? Deus. Depois temos logo Jesus, o governador espiritual do mundo terra, deste mundo onde Deus nos colocou para nós irmos reencarnando. Depois tantos mentores, tantos anjos da guarda que todos temos, espíritos benfeitores que todos temos. Então é, sem dúvida nenhuma, um momento muito importante para nós entrarmos em sintonia com eles. Os nossos pensamentos, quando estamos assim em pressa, são como o som de um sino, que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Olhem a influência que nós já temos. As moléculas do ar ambiente, todas. Quem é que disse isto? Allan Kardec, no livro A Gênese, lá no capítulo 17, no item 30, lá está. Ora, já há influência. Se já temos influência sobre o ar, alguma coisa, de certeza absoluta, nós iremos receber de volta. Porque não há nenhum efeito sem uma causa. Novamente, nós socorremos-nos das crianças porque eles são mesmo puros de coração. A oração não é uma atividade passiva. Ela o é quando nós fazemos aquelas preces quase sem sentimento, papagueadas. E, se calhar, se houvesse um concurso internacional para ver quem é que reza o terço mais depressa, haveria muita gente a concorrer. Porque há quem reza um terço enquanto, entre aspas, o diabo esfrega um olho. Então, a oração, logo à partida, modifica-nos. Porque a simples disposição para nós nos religarmos com a espiritualidade, seja com Deus, Jesus ou qualquer outro ser espiritual que seja do nosso agrado, a quem nós nos dedicamos em pensamento, logo de imediato há uma modificação em nós. A prece vai nos despertar. Vamos acordar, às vezes, do nosso sono, do sono profundo em que nos encontramos. Os nossos olhos começam, quando estamos em prece, começam a notar a beleza onde eles nunca o tinham percebido antes. Modificação à nossa volta. Estamos de olhos fechados, mas a nossa mente não está cega. O nosso espírito vê muito longe. E é se calhar nessa altura, quando nós começamos a ver com os olhos da alma,
que vamos encontrar estas belezas onde os olhos da cara habitualmente não veem. Os nossos corações começam a sentir a compaixão. Compaixão que nós nem sabíamos que existia. Como vemos aqui, um homem treinado para a guerra, um homem treinado para matar, e fica completamente embevecido com um pequeno ser nos seus braços, que ele, de certeza absoluta, a partir daquele momento, nunca mais deixou de querer cuidar. E as nossas prioridades mudam. Aquilo que era, se calhar, o mais importante, agora em prece, já não é. Já será uma outra coisa qualquer. Quando falamos com Deus, que é o orar, recebemos um incentivo muito grande para vivermos de acordo com o potencial que existe dentro de nós, que existe dentro de todos. Este potencial está cá. Aquele que seja o pior, mas mesmo o pior, de todas as criaturas, esse potencial está dentro dele. Pode ser um assassino contumaz, pode. Pode ser um homem que apenas e só, ou uma mulher, que apenas e só faça o mal, mas este potencial está dentro dele. Ele ainda não o quer despertar. Ele ainda não quer modificar as suas prioridades. Virá o dia em que ele também tomará consciência disso. Em breve, quando assim é, vamos começar a ver além de nós mesmos. Vamos começar a olhar o mundo que está esperando pela nossa ajuda. Não é só orarmos para nos ajudarmos. Muitas vezes é orarmos para ajudar o outro. Aquele onde nós não temos capacidade de chegar, mas podemos fazer chegar lá a energia da nossa prece. Nestes mundos difíceis e complicados que a Terra está repleta. E que a cada passo nós tomamos consciência disto. Então, através da prece, nós podemos chegar a estes locais e colocarmos-nos a serviço de Deus para fazermos alguma coisa pelo próximo. Quando oramos, confiemos que Deus está ouvindo. E acreditemos que Deus nos responde sempre. Deus não é surdo, surdo somos nós muitas vezes que não queremos ouvir a resposta. E vamos perceber porquê. Essa resposta, a resposta de Deus para as nossas orações, pode ser muito diferente do que nós estávamos procurando. E aí nós zangamos-nos com Deus. Não aceitamos a resposta que Deus está enviando. Fazemos de conta que não ouvimos. Claro que na grande maioria das vezes não ouvimos mesmo, mas não queremos sentir. Não queremos sentir que a ajuda está chegando de uma outra maneira. A resposta de Deus pode vir como força para nós lutarmos contra a adversidade que queremos vencer. E nós queríamos que Deus resolvesse por nós. Deus, Jesus ou os bons espíritos. Eu oro a Deus para que Ele resolva as minhas coisas. Não vai resolver. Quem é que as tem que resolver? Nós. Agora Deus dá-nos a força que nós precisarmos. Está no Evangelho de Jesus. Deus não dá carga superior àquela que cada um dos seus filhos pode suportar e carregar. Então aquilo que está acontecendo connosco todos, sem exceção, o que está acontecendo é algo que nós podemos suportar se quisermos, através da humildade e da resignação. A resposta de Deus pode vir como coragem para enfrentarmos aquilo de que temos medo. É algo que vacilamos, não sabemos se devemos fazer ou não, estamos com medo. Vem essa coragem. Faz ou não faz? A resposta de Deus pode ser a capacidade de aceitar o que nós temos vindo a reclamar. A tal resignação. Tem esperança, meu filho. Tem fé. Aguarda. Espera. Luta. Trabalha. Esforça-te.
Só que essa resposta não nos agrada muito. Nós queríamos o prato feito, queríamos a confecção imediata, e às vezes o cozinhado tem que ser feito lento, para que depois ele fique saboroso. Ou ainda, Deus pode nos aparecer com uma esperança no nosso rosto de desespero, quando estamos já numa fase de desesperação que devemos evitar sempre. O desespero não é bom companheiro nem bom conselheiro. E quando tomamos atitudes desesperadas, raramente nós acertamos com o que devemos. Então Deus não está distante. Nunca. Não é surdo, como já dissemos. Nós não estamos sozinhos. Ninguém. Deus está presente nas nossas vidas. Independentemente de o querermos reconhecer ou não. Criou-nos, não nos abandona. Nunca. Então, quando pararmos, olhem a palavra, entre aspas, quando pararmos de negociar com Deus, isto é crime. Negociar com Deus ou com as coisas divinas é o crime de simonia. E há muito quem o faça. E começarmos a abrir as nossas almas verdadeiramente para Ele, para o nosso Criador, nossas orações, de repente, resultam. Por que é que nós colocamos a palavra negociar entre aspas? Porque nós fazemos muitas promessas. Deus dá-me isto que eu dou-te aquilo. Jesus dá-me isto que eu dou-te aquilo. Nossa Senhora de Fátima dá-me isto que eu dou-te aquilo. Como se estas entidades altas, supremas entidades espirituais precisassem de alguma coisa nossa. Aquilo que nós prometemos que lhes daremos, com certeza faria muito mais falta a um qualquer necessitado que esteja perto da nossa porta. Isso será, em verdade, um grande agrado para Deus. Podemos orar pela força, termos força e receber força. Não sucumbirmos ao peso da desdita, ao peso da desgraça, ao peso da própria dor. A oração deve, em última instância, ser uma experiência, nunca um pedido. É uma sensação, quando assim fazemos, de estarmos ligados ou religados, que é o significado de religião. Religar é religarmos-nos com Deus. De fazer parte de algo muito maior do que nós mesmos, porque nós fazemos parte do universo. Cada um de nós é muito pequenino, não somos quase nada. Como Chico Xavier dizia de um modo tão lindo, cisco, eu sou um cisco, nós o somos, um cisco. Porque ele dizia, já que o seu nome também era Francisco, Francisco era o de Assis, ele, Xavier, era o cisco. Então nós somos efetivamente muito pequeninos, mas quando entramos em prece, nós ficamos muito maiores do que somos, porque nos estamos religando com o tudo. É uma tentativa para nós irmos um pouco para mais perto de Deus, estar mais na presença dele. E se Deus já conhece os nossos pensamentos, se Deus já conhece as nossas necessidades, por que orar? Porquê e para quê? Deus sabe tudo. Ele é ou não é omnipotente? Omnipresente. Então, se ele sabe, vou orar para quê? Allan Kardec, no livro dos Espíritos, ele diz: o Espiritismo ensina que quando estamos em necessidade devemos orar para pedir coragem. Não é pedir que o problema se resolva. Pedirmos força, resignação, paciência, resistência à tentação. Nós somos muito tentados. O mundo tenta-nos muito. O que é que vocês acham? Imenso.
São tantas as tentativas de aliciamento que nós vamos enfrentando a cada dia, das mais diversas maneiras. Então a prece pode nos ajudar a resistir a esta tentação. Inspiração em nossas decisões, clareza no nosso pensamento, discernimento, ao invés de pedir por resultados específicos dos nossos desejos. Lá está, livro dos Espíritos, um facsimile do original. Como é bonito, na simplicidade da impressão daquela época do século XIX. Por outro lado, orar é a melhor maneira de expressar a nossa humildade diante de Deus. Deveremos pedir a Deus humildando-nos, dando-lhe a expressão da nossa humildade. O orgulhoso não pede, o orgulhoso não ora, o orgulho não lhe permite, porque ele é grande, ele é maior que Deus. Como ele vai estar a pedir a quem é inferior a ele? O humilde pede. Pedimos a Deus, a Jesus, a Maria, ao nosso anjo da guarda, aos espíritos protetores, aos espíritos benfeitores. Pedimos com humildade, expressando-lhes assim de que nós somos pequeninos e necessitados. Ainda estamos, portanto, nesta condição de pequeninos e necessitados, ainda estamos em desenvolvimento espiritual. E por vezes, como crianças que somos, crianças espirituais, pedimos coisas que não são, afinal, o melhor para nós. Então, quando Deus não nos ouvir, que ouve sempre, mas quando Deus não nos der o que nós lhe pedimos, só será por dois motivos. Não é o melhor para nós, ainda não é o melhor para nós, ou então ainda não o merecemos. E tudo é fruto do nosso merecimento, o bom e o mau. De acordo com a sementeira, vamos ter a nossa colheita. Coisas para satisfazer os nossos desejos humanos imediatos, mas elas não são realmente o que o nosso espírito precisa. Logo, Deus não nos as dá. Temos ainda a nossa visão, a visão dos olhos do corpo. A nossa visão, de que é um dos sentidos do corpo, é muito limitada. Ela vê só muito perto. E ainda não somos capazes de ver em profundidade com os olhos da alma o que só descobrimos quando o tempo passa. Passam os meses, passam os anos e nós então vamos amadurecendo, vamos crescendo em termos espirituais e vamos encontrando muitas respostas que antes, na nossa juventude, ainda na nossa não madureza, na nossa pouca experiência, não conseguíamos ver. A seu tempo, todos veremos. Portanto, precisamos muito confiar na vontade de Deus. Deus sabe o que faz. Deus quer o melhor para cada um de nós. Não tenhamos nenhuma dúvida. Aguardemos. Ora, já vimos, se Deus e os nossos espíritos mentores sabem o que é o melhor para nós, repetimos a pergunta: para que precisamos orar? Bem, em primeiro lugar, porque se o fizermos e pedirmos as coisas certas, com merecimento, como dissemos atrás, a oração vai ser uma excelente maneira de expressar o nosso desejo de receber esse tipo de apoio. Com humildade, pedirmos. Esta última análise ajuda-nos a seguir um caminho de retidão, caminho certo. E assim, desse jeito, andando pelo caminho certo, suportando as nossas provações e as nossas expiações. Porque nós estamos em que tipo de mundo? Estamos em mundo divino? Da felicidade absoluta? Não. Estamos precisamente num mundo de provas e expiações. E são através delas
que nós vamos ganhar se tratadas adequadamente, vamos ganhar com o vencimento destas provas e destas expiações a felicidade possível um pouco mais à frente no nosso futuro. Também somos orientados, quando oramos, não só para pedir, mas em primeiro lugar para louvar a Deus. E o Livro dos Espíritos diz-nos precisamente isso. Uma prece completa deve ter 3 fases distintas. Primeiro, louvar. Segundo, agradecer. Terceiro, então, pedir. E como eu já repeti tantas vezes, e com receio de que vocês pensem e digam, lá está ele a dizer o mesmo assim eu atrevo-me. Louvamos pouco, agradecemos quase nada, pedimos muito. É o patamar em que nós ainda nos encontramos. Precisamos de aceitar esta realidade, para que a partir desta tomada de consciência passemos a fazer diferente. Então, primeiro, louvar. Depois expressarmos a nossa gratidão pelas bênçãos recebidas, agradecer. Estamos a pedir mais uma, mas já recebemos tantas. Temos que agradecer as que já recebemos. E por que não agradecer antecipadamente a que estamos a pedir, dizendo que aguardaremos tranquilos, quer venha, quer não venha, agradeceremos na mesma. Faça-se a tua vontade, Pai, como Jesus nos ensinou. A qualidade dos nossos pensamentos, qualidade positiva ou negativa, vocês concordam que isto existe? Podemos ser positivos ou negativos. Se formos as duas coisas, dá curto-circuito. Mas nós somos... É por isso que a nossa vida dá tanta faísca. Porque umas vezes somos positivos, outras vezes somos negativos e o curto-circuito instala-se e dá faísca na nossa vida. Então, estes pensamentos positivos ou negativos curam ou adoecem. Os nossos pensamentos. Não é a vida. A vida pode nos levar aos pensamentos, mas nós deixamos. Então podemos nos curar ou adoecer. Podemos construir ou podemos destruir. Podemos ativar pela fé firme ou podemos anular. Como é que anularemos? Porque nos resignamos ou porque nos revoltamos? Porque nos revoltamos. Há uma fronteira muito ténue entre o aceitar e o não aceitar. Então aí estamos, a transitar do positivo para o negativo. E é muito simples. Qualquer coisinha na vida nos pode levar de uma situação de alegria para uma situação de grande tristeza ou até de depressão. É o resultado dos nossos pensamentos que ditam a prece. Se eu estou numa tristeza absoluta, se eu estou num desespero absoluto, como é que vai ser a minha prece? Quase que pouco coerente. Eu não vou quase saber o que estou a pedir ou a dizer. Então nós precisamos de perceber que a prece é como um pequenino rádio. As nossas mentes funcionam semelhantes a pequenos aparelhos de rádio que sintonizam uma frequência particular. Ora, se eu estou sintonizado na frequência do desespero, eu não posso emitir uma outra frequência, porque é com aquela que eu estou sintonizado. Se eu tenho o meu rádio sintonizado na antena 1, eu não vou ouvir a Rádio Renascença, ou vice-versa. Então eu tenho primeiro que sintonizar a minha mente, o meu pensamento, com aquilo que efetivamente eu quero pedir. Com o tempo, e devido a várias causas, a muita coisa, se nós não tivermos cuidado, podemos começar a vacilar. E aí
sintonizar com ondas que não devemos. Porque, de certeza absoluta, quando eu estou sintonizando com o desespero, não é só o meu que está no mundo. Concordamos? Há muito mais desesperos. E então eu vou estar em sintonia com esses, ao contrário de estar em sintonia com a fé, com a esperança, com o desejo de solução. Talvez até, quando perdemos a sintonia com a coisa boa, fixarmos em influências que agora podem orientar-nos para fora dos nossos propósitos, perdemos o norte, o rumo, o fio da nossa meada, e mesmo essa sintonia agora perversa levar-nos numa direção prejudicial. Quantas vezes aquele que está mal, de imediato vai fazer coisa ainda pior? Porquê? Sintonia, influência. Quando oramos, e muitos de nós ainda não pensamos nisto, nós ajudamos a manter a nossa mente sintonizada às frequências benéficas. Uma prece feita como se deve leva-nos a estar sintonizado com as frequências benéficas. Isso funciona por meio da elevação dos nossos próprios pensamentos. Pensamento bom, pensamento são, leva-me à sintonia com coisas boas, coisas sãs. Alcançando assim, através desse esforço que eu quero através da minha prece e que me leva à prece, a ajudar para entrar em sintonia com as influências de uma boa vibração. O desespero nunca me vai deixar chegar lá. Dentro de quê? Dentro de uma infinidade, de uma miríade de ondas de pensamentos que viajam através do universo. Porque no universo não está só a minha mente. No universo não estão só as mentes de 7.000 milhões de criaturas aqui da Terra. Porque só desencarnados com morada fixa na Terra, nós temos mais 14.000 milhões. Vejam, e nos outros mundos, que nós confiamos que sejam habitados, nessa imensidão do universo, quantos pensamentos! E pensamentos, sobretudo, mais diretos e mais próximos, aqui da psicosfera que nos rodeia. Que tem capacidade de sentir estas coisas, nos diz que é uma psicosfera muito densa, muito pesada, muito negativa, muito difícil. E nesta sintonia, que é criada pelos espíritos encarnados, mas também os desencarnados que lá estão, que foram representados nestas fotos. Então temos os dois habitantes de um mesmo mundo. Os encarnados aqui na dimensão material e os desencarnados na dimensão espiritual. Quanto melhor a afinidade moral das nossas mentes, quanto melhor o nosso pensamento, quanto mais calmo, mais tranquilo, mais sereno, melhor será a qualidade desses pensamentos e os resultados mais positivos que vamos atrair para as nossas próprias vidas. Não é o desespero que me vai atrair coisa boa. Vai ser o meu bom pensamento e, sobretudo, a minha boa ação. Ou o contrário também é verdadeiro. Se eu estou em sintonia com coisa complicada, é coisa complicada que vai surgir. Nós somos o que pensamos. Olhem que coisa bonita. Eu pensava que eu era este corpo. Afinal, não sou este corpo. Este corpo não é sou, é tenho. Eu tenho um corpo, sou um espírito, e é o espírito que pensa. Então, em função dos nossos pensamentos, é o espírito que nós somos. Diz-me o que pensas, dir-te-ei o espírito que és, alterando levemente este ditado português. Este grande pensador do psiquismo humano, Freud, o homem que começou a psicanálise, que trouxe para a psiquiatria foros
de muito interesse científico, àquela coisa de que nós somos o que pensamos, ele acrescentou: nós também somos o que lembramos. Porque realmente a nossa lembrança, quando ela vasculha no nosso inconsciente, que é algo como um baú sem fundo, ele diz que também somos isso, o que lembramos. E o que esquecemos. Eu não lembro, mas fiz. Eu não lembro, mas disse. Eu não lembro, mas pensei. Tudo isso são meus filhos. Eu não lembro, mas eu dei-lhes paternidade. Os erros que cometemos e os impulsos que damos. Então não é só o que pensamos. A prece também pode ser um grande impulso para ajudar os outros. Sem dúvida nenhuma. Quantas vezes em prece não vemos resultado para o que precisamos, de repente oramos por outro e o resultado surge. Porquê? Porque eu ainda não mereço, porque não era o melhor para mim, o outro já merece, é o melhor para ele, alcança. Tão simples quanto isto. Porque se não for ainda tempo também, a nossa prece vai energizá-lo, vai ajudá-lo, mas não vai trazer a solução. Quando oramos pelos outros, inclusive encarnados e desencarnados, estamos enviando para eles vibrações positivas, as tais boas energias, através do nosso desejo saudável de que estejam bem, que se encontrem bem, que encontrem o que seja o melhor possível. Mesmo no nível inconsciente, mesmo que eles estejam do outro lado da vida, em processos de aguardar tempos melhores, mesmo assim, as nossas preces irão ajudar. A seu tempo, eles tomarão consciência. Nós encontramos referência a isto no livro Nosso Lar. Foram as preces da mãe do Dr. André Luiz que o retirou de um vale de sofrimento. As preces de sua mãe. Então nós podemos orar por eles e que ainda que inconscientemente não se apercebam, poderão ser beneficiados. Através das nossas energias, que são muitas se nós quisermos. Nós somos um potencial energético quando quisermos. Quando quisermos. E as nossas formas de pensamento que criamos com este tipo de oração vai ajudar os que estão do lado de cá, mas também os que estejam do lado de lá. E isto é usado pelos espíritos de ordem superior. O mesmo jeito, a mesma influenciação de energia, eles o fazem. No mundo espiritual, quando olham por nós, quando cuidam de nós, quando nos ajudam, seja na fluidoterapia, seja através da magnetização das águas, seja através do passe magnético ou espiritual, o que quer que seja, eles estão atuando para nos ajudarem. Ajudar outras pessoas de muitas maneiras interessantes. Quantas coisas surgem para as quais nós muitas vezes nem sequer tínhamos a capacidade de pensar que era possível. Mas eles podem, sim. E já pensaram como esta maneira de nós orarmos pelos outros, pelos necessitados, é uma maneira tão fácil de nós sermos caridosos. Uma prece pelo outro é uma verdadeira caridade. E nós pensávamos que a caridade era só dar muita coisa. Darmos coisas, ajudar com coisas. Pensávamos nós que era só isso, mas não é. A melhor e a maior de todas as caridades é aquilo que nós dermos de nós próprios. E as coisas não são de nós. Podemos tê-las, mas não são de nós. Caridade, amor, fraternidade, conhecimento, dividir conhecimento, um ombro amigo, uma mão que ajuda e sustém, uma palavra que evitou um suicídio. Essas são as verdadeiras caridades. Portanto, devemos tornar tudo isto uma prática regular. Orarmos regularmente por aqueles que estejam em necessidade. Para quê? Porque pode ser porque qualquer um dos nossos entes queridos, por estranhos, e sobretudo,
Por quem é que nós mais devemos orar? Pelos nossos inimigos. Por aqueles que ainda não nos querem bem. Por que motivo? Se calhar nem sabemos. Se calhar um mal-entendido. Se calhar algo que nós ainda não tomamos consciência que fizemos. Então oremos também por eles. Para que eles nos perdoem. Já que nós também devemos perdoar a tudo e a todos. Até daqueles inimigos que nós nem sequer desconfiamos. Os inimigos desconhecidos que chegam a nós com pele de ovelha e são lobos rapazes, como se diz no Evangelho, prontos para nos ferrar se nós deixarmos. Nós também podemos e devemos orarmos pelo fortalecimento daqueles que estão servindo a Deus, todos sem exceção. Todo aquele que esteja laborando em nome de Deus deve ser merecedor da nossa prece. Aqueles que estão a trabalhar desinteressadamente para o bem dos outros. E nós, com certeza, não nos lembramos daqueles irmãos nossos que, fazendo parte de ações internacionais de auxílio em locais de guerra, em locais de cataclismos naturais, ONGs desenvolvendo trabalhos caridosos pelo mundo, nós não nos lembramos de pedir por eles. E com certeza que nesses locais, diante de tanta dificuldade que se lhes desafigura, eles devem estar tão necessitados de um pouquinho da nossa energia em oração. A oração é uma forma de meditação sobre, sobretudo, o poder e a presença de Deus em nosso mundo. Deus está aqui em tudo, incluindo em nós. Quando oramos, estamos entrando numa união sagrada com Deus. Elevamos as nossas faixas vibratórias. Todas as nossas fímbrias, as mais íntimas, todas elas ficam em conexão, em ligação com Deus. E nós, as criaturas de Deus, como suas criaturas, podemos aceder a esta energia criativa em qualquer momento. Basta querermos sintonizar, desejar estar com. A nossa semelhança com Deus não está no corpo. Não está de maneira nenhuma na nossa veste carnal, no nosso envoltório carnal. Não. Não é aqui que está a nossa semelhança com Deus, mas no nosso espírito. Porquê? Porque Deus entendeu-nos criar trinitários. Nós somos constituídos de 3 partes distintas, mas todas necessárias, absolutamente necessárias. Somos espírito, que é a essência divina, e aí está a nossa semelhança com Deus, o espírito. Depois temos um intermédio, o perispírito, que é semimaterial, e por fim temos um corpo que é a matéria, a parte mais fácil de nós percebermos que temos. Porque é palpável, é visível, ela é energia densa, ela é material. É mais fácil de nós constatarmos. Seja o perispírito, seja o espírito, que não vemos, temos alguma dificuldade às vezes até de aceitar que estes elementos existem. O corpo existe apenas para o espírito se manifestar. Palavras de Kardec. Precisamos de ter o envoltório carnal quando estamos reencarnados para que o espírito se manifeste através do corpo. Tornamo-nos verdadeiramente semelhantes a Deus porque somos criados à sua imagem. O espírito, repetimos, a essência. E só chegamos a ele, até eu diria de outra maneira, só retornamos a ele, a Deus, quando puros de coração. E é aqui que entronca uma grande dificuldade em nós percebermos Deus. Somos puros. A pureza já está em nós. A perfeição. A angelitude. Não. E isso afasta-nos de Deus. E então é difícil nós percebermos Deus. Estamos caminhando, estamos aprendendo. Permitindo que esta grande luz possa trabalhar através de nós.
Quanto mais luz nós formos criando em nós, claro que para isso nós temos que comprar muitas velas. As lâmpadas de 100 watts não chegam, temos que comprar holofotes. Temos que criar uma luz para nós realmente sermos iluminados, não é verdade? Temos. O que é que nos ilumina? O conhecimento. É verdadeiramente o conhecimento que nos vai tirar da treva da ignorância, que é a pior coisa que pode existir para a criatura humana. Ignorarmos as coisas de Deus, ignorarmos as coisas espirituais, e isso só conseguimos através do nosso esforço pessoal. Eu não posso espiritualizar ninguém. Se pudéssemos, os espíritos superiores o fariam. Se isso fosse possível, Jesus o faria. Mas não é possível. A caminhada é nossa. Nós é que temos que caminhar para essa perfeição. Criando enormes possibilidades nas nossas vidas e nas dos outros, à medida que tivermos essa luz do conhecimento, a capacidade do saber. Neste preciso momento, agora mesmo, paz, esperança, abundância, compaixão, graciosidade, leveza, serviço, existem dentro de nós. Não é amanhã, não é para o ano, não é na próxima reencarnação, é já, agora, neste momento, já está dentro de nós. Só precisamos deixar que tudo isso transpareça na nossa vida. Quando usamos o poder da oração para focalizar, centrarmos a nossa ideia, a nossa intenção e atenção sobre estes estados espirituais do ser, quando nós quisermos, entramos em contacto com o mesmo poder gerador que Deus usou para criar o universo. Parece um poema. É tão belo que quase nos custa acreditar, mas eu posso ter quase a mesma capacidade de que Deus quando criou o universo, mas eu posso. Está em nós. Porque, afinal de contas, nós geramos, sim, a mesma coisa quando nos concentramos e deixamos esse fluxo de energia espiritual passar através de nós. Pena que o façamos de tão pouco. As atribulações da vida, pelas nossas dificuldades pessoais, às vezes nos esquecemos desta verdade. Porque, meus irmãos, não está escrito, vós sois deuses? Podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se o quiserdes? Palavras de Jesus ditas por João. Curiosamente, nós repetimos muito esta frase e eu até, pessoalmente, eu pensava que ela estava toda seguida no Evangelho. Não está. Uma parte está em João 10 e a outra está em João 14. Mas Jesus disse, vós sois deuses. Então temos essa força ou não temos? Temos. Para nos prepararmos para a oração, vamos fazer uma respiração profunda. Libertarmos-nos das preocupações do dia, que é o que nós deveremos fazer aqui na casa de Jesus, quando para aqui vimos à quarta-feira, à segunda ou em qualquer altura. Deixarmos as dificuldades da vida lá fora, onde também ficam os espíritos infelizes, que se viessem aqui vinham complicar a nossa vida e a espiritualidade superior não deixa. Então façamos a mesma coisa que a espiritualidade superior. Não deixando entrar esses infelizes, nós também não queremos que entrem as nossas preocupações do dia. Vimos para aqui de mente aberta e tranquila. Os problemas lá esperarão fora por nós. Iremos novamente ao encontro deles para os resolver, mas aqui não, libertemo-nos. Esqueçamos, nem que seja só por um momento, o sono. Vamos espantar o sono. Vamos ficar lúcidos. Depois, agora liberta a mente dessas preocupações, vamos visualizar a nossa própria imagem pessoal. Quem sou eu? Que paz está em mim? Que paz eu quero?
Qual é a minha esperança? Qual era a que eu gostaria de ter? Em termos de abundância disto ou daquilo, porque eu preciso das coisas materiais. O que é que me faz falta? O que é que eu tenho a mais? E como está a minha compaixão pelo sofrimento dos outros? Onde é que está a minha graça de servir? O meu desejo de servir alegremente? Problemas lá fora, todos estes pensamentos cá dentro. Irmos ao nosso encontro. E aí, se nós quisermos, nós podemos visualizar coisas muito belas que nos ajudarão depois a enfrentar a vida. Poderemos ver, se quisermos, um campo florido imenso. A assinatura de Deus, as flores. É a assinatura com que Deus faz a comprovação da sua existência em tudo o que cria. Uma cascata de água caindo, a água que limpa, a água que vivifica, a água que reluz. Ou então um pôr do sol, um maravilhoso pôr do sol. De olhos fechados, todos nós podemos, se quiser, ver isto. Todos, sem exceção. Porque a nossa mente viaja muito longe e o nosso espírito vai a sítios que nós nem supomos que ele é capaz de ir, mas vai. Deixe a sua própria mente sentir a grande sensação deste estado espiritual dentro de si. Agora é hora de eu estar virado para dentro de mim, ir ao encontro de mim, perceber-me. Porque enquanto eu não me perceber, eu não mudarei naquilo que está mal. Sinta-se livre. E agora, nessa liberdade, torne-se quem? O outro? Não. Você mesmo. Seja você. Veja na sua imagem o efeito do trabalho da oração. Quantas vezes, quando nós chegamos ao período final das nossas sessões, não temos vontade de ir embora. Ficamos pregados nas cadeiras. Ninguém nos está a agarrar. Mas primeiro que a gente abra os olhos. Primeiro que a gente tenha força para se pôr de pé. E primeiro que a gente tenha vontade de ir embora, demora. Porquê? O efeito do trabalho da oração. A entrega. Claro que se eu estive a dormir, se eu me entrou num ouvido e saiu no outro, se nem entrou, bateu e saiu, aí eu levanto rápido e vou embora rápido, porque eu agora quero ir ver a novela, quero ir ver qual foi o resultado do jogo do futebol. Aí não resultará como se eu estiver na concentração própria de estar na casa de Deus e na casa de Jesus. Então, para nós percebermos isto, há um efeito da própria física que é possível aos nossos olhos serem vistos. Quando uma pedra atinge a superfície da água, o que é que ela forma? Círculos concêntricos que se expandem. É ou não é? Há alguém que nunca tenha visto isto? Acho que não. Da mesma forma, o fluido cósmico universal está preparado para vibrar por nossos pensamentos e orações. Os mesmos círculos concêntricos que se vão alargando. Com uma diferença. Com uma diferença grande. As vibrações na água estão limitadas. Chega um momento em que acaba. Para. Se não jogarmos outra pedra, os círculos concêntricos acabaram. Ao passo que as do fluido universal se sucedem ao infinito. Não há mais travagem para elas. Então, a pedrinha na água vai perto. A vibração do nosso pensamento vai ao infinito. Olhem a grandeza do nosso pensamento. Assim, quando uma corrente de fluidos energética for estabelecida com espíritos evoluídos, influenciará e responderá às nossas preces. Nosso pensamento vai, o pensamento deles vem. Mesmo a partir das profundezas do espaço distante.
Até porque para espíritos, tempo e distância não conta. Têm todo o tempo da eternidade e as distâncias as vencem com uma velocidade alucinante. Assim, a oração não é pedir, é um anseio da nossa alma. E vamos ver, para terminar, vamos ver o que grandes personalidades, grandes homens, do passado e do presente, têm dito sobre o que nós estamos aqui a falar. O que é que eles têm dito sobre a oração? Este homem tranquilo disse: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que muitas palavras sem um coração. O Mahatma Gandhi, o maior revolucionário que jamais passou pela Terra, não violento. Não há nenhum dos violentos que tenha alcançado o que ele conseguiu. Porque nós vemos esses exércitos tentando muitas vezes conquistar territórios por pouco tempo. Ainda há bem pouco tempo, o exército islâmico tinha um poder absoluto sobre determinado ponto. Já não tem mais. E ele conseguiu a libertação de um subcontinente, de um jugo imperialista, que era o Império Britânico, sem disparar um tiro, sem nunca ofender a ninguém. Este outro homem disse: trabalhe como se você fosse viver 100 anos. Ore como se você fosse morrer amanhã. Um dos presidentes dos Estados Unidos da América, Benjamin Franklin. Madre Teresa de Calcutá. A oração não é pedir. A oração é colocarmos-nos nas mãos de Deus. Colocarmos à sua disposição e ouvir a sua voz no fundo dos nossos corações. Não é pedir. Khalil Gibran, este poeta que foi Prémio Nobel da Literatura, você reza na sua aflição e quando em necessidade. Será que poderá rezar também na plenitude da sua alegria e em seus dias de abundância? Nessa altura não lembramos de Deus. Dan Brown, este escritor: Deus dá-me forças para aceitar as coisas. Eu não posso mudá-las. Resignação, tranquila. Martinho Lutero: eu tenho tanta coisa que fazer, vou passar as próximas ou as primeiras 3 horas em oração. E nós oramos por 2, 3 minutos e o assunto está resolvido, porque realmente temos muito o que fazer. Ele também tinha. Este homem oriental da Tailândia, Toba Betta, fundou um movimento de pensamento, um pensamento religioso. Muitas pessoas oram para se manterem fora de problemas inesperados. Outros rezam para serem capazes de enfrentar e superá-los. Oswald Chambers: nós temos que orar com os olhos postos em Deus e não sobre as dificuldades. Esqueçamos os problemas, as dificuldades. Agora estou conversando com Deus. Este pastor evangélico: sua oração por alguém pode ou não alterá-lo, mas ela sempre mudará você. Sempre nos mudará a nós. Greg Groeschel. E Joseph Smith Jr. A melhor maneira de obter a verdade e a sabedoria não é perguntar aos livros, mas a Deus em oração e obter o ensinamento divino. Leon Denis, um dos primeiros homens seguidores de Kardec, seu contemporâneo, seu condiscípulo e depois seu continuador. Como Deus poderia satisfazer todos os desejos que os homens pedem orando? A maioria das pessoas não são capazes de discernir o que seria adequado e mais rentável para eles. Se nós nem sabemos o que é o melhor para nós. E no livro Depois da Morte, ainda Leon Denis, só Deus sabe o que é o melhor para nós.
E quando não satisfaz as nossas exigências, Ele vai pelo menos enviar-nos assistência fluídica, energética e resignação, para nós enfrentarmos a dificuldade. Então, queridos amigos e meus irmãos, esperamos de algum jeito ter conseguido trazer-vos a importância, o fundamental que é a oração nas nossas vidas. Se o consegui ou não, cada um fará o juízo de per si. Contudo, a todos nós ficamos profundamente gratos. Muito obrigado.